coração da cidade pulsa uma pequena parte da história e da vida de um grande artista que por aqui nasceu. A casa de paredes grossas, construída no formato pedra sobre pedra com gordura de baleia e conchas, abrigou o comércio de secos e molhados da família de Vitor Meireles de Lima, nascido no dia 18 de agosto de 1832. Garoto considerado prodígio pelas belas pinturas que produzia quando criança, aos 14 anos de idade, Vitor Meireles foi convidado a fazer parte da Academia Imperial de Belas Artes no Rio de Janeiro. Em 1852, já com 21 anos, obteve o prêmio de viagem à Europa promovido pela Academia e permaneceu entre Itália e França por 8 anos aprimorando técnicas e pintando grandes obras como a Decapitação de São João Batista. Nesse período, né, que ele enquanto estudante, ele foi com uma espécie de bolsa de estudo, vamos dizer assim. No retorno, depois desses estudos, é que ele foi contratado e virou professor da Academia Imperial de Belas Artes. Foi nessa época que Vitor Meireles teve grande projeção como artista. Foram anos pintando obras da família real, como retratos, o casamento e juramento da princesa Isabel, além de encomendas de quadros com temas históricos, como a Guerra do Paraguai e a Batalha dos Guararapes. A batalha que marcou a invasão dos holandeses no Brasil em 1648 fez com que o artista fosse até Recife, local do combate, produzir pelo menos 700 estudos como esse pequeno quadro, que representa um dos personagens da obra. A casa onde nasceu Vitor Meireles é um típico sobrado luso construído no final do século XVIII. Em 1946 foi adquirido pela União depois que movimento de intelectuais da época impediram a sua demolição para o alargamento desta rua. Em 1950, ele foi tombado como patrimônio histórico nacional. E 2 anos depois, no dia 15 de novembro de 1952, este sobrado ganhou o nome de Museu Vitor Meireles. Uma data, no mínimo, irônica, considerando a história do artista. Ele foi demitido nesse período aí, porque saímos do período do Império e veio a República. Então aquelas pessoas mais ligadas ao Império foram demitidas. E nesse contexto estava o Vitor Meireles também. Após a proclamação, Vitor Meireles ficou no Rio de Janeiro e tentou sobreviver como artista. Alugou um galpão com vista de 360 graus para a cidade e expôs o projeto Panorama da Cidade do Rio de Janeiro. Vitor Meireles morreu em 1903, no Rio de Janeiro, vítima de doença renal. Mas sua história e suas obras continuam vivas e expostas no museu na rua Vitor Meireles, no centro de Florianópolis. A missão do museu ainda é reunir toda a documentação do artista, além de cartas e produções acadêmicas. Sem dúvida, um verdadeiro convite a reviver a vida e a história de um grande artista. É um jeito interessante de aprender. Por exemplo, eu nem sabia que ele era da região onde eu morava. Eu já moro aqui há quase 15 anos e nem sabia da existência dessa pessoa. Ele era um grande artista no Império. Também não sabia nada sobre ele. Basicamente, eu só fui descobrir agora mesmo. Só que é uma coisa muito interessante saber que a arte no local onde você mora é uma coisa que representa muito no Brasil, né? Ele tem uma expressividade a partir da sua arte, né, de cunho nacional. Então ele tem, pela sua expressão enquanto artista, ele tem um significado muito especial para todos nós.